ética, moral e cidadania, tá? Um assunto aí também, todos aí que a gente vai estar vendo hoje relacionado aí a relações humanas, tá? E fundamental para a vida de vocês, tanto no pessoal como também no profissional, tá? Somos o que repetidamente fazemos, portanto, a excelência não é um fato, mas um hábito. Aristóteles. Ética é aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando. Então, pessoal, levem essa vida para vocês. Essa frase aí é sensacional, tá? Ética é aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando, tá? Então, isso aí é uma lição, uma coisa muito importante, tá? Para a vida. Ética é aquilo que você faz quando todo mundo está olhando. O que você faz quando ninguém está vendo se chama caráter. A ética surgiu entre os povos antigos, pensadores e filósofos, que procuravam embasar o modo de vida individual e coletivo segundo parâmetros extraídos do cotidiano vivencial, experiências. Ética vem do grego etikos, ethos, que significa costume, parte da filosofia que estuda a conduta humana para atingir o bem comum, chamada de filosofia da moral ou simplesmente moral. Estudar a ética permite a compreensão da conduta individual e coletiva dos membros de uma dada cultura, grupo social ou organização, tá? Podemos aí compreender os valores presentes na sociedade, grupos sociais, empresas e demais instituições. O dinamismo da sociedade provoca a necessidade de direcionamento do pensamento coletivo, evidenciando as peculiaridades, avanços, retrocessos e mecanismos que nos impulsionam na vida em sociedade conduta coletiva. Tanto a conduta individual como a coletiva estão carregados de valores e impregnados de determinantes culturais e organizacionais. Só ver se todo mundo voltou aqui, pessoal. Bom, vamos lá. Ética. Ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes. Encara a virtude como prática do bem e está como promotora da felicidade dos seres, quer individualmente, quer coletivamente, mas também avalia os desempenhos humanos em relação às normas comportamentais pertinentes. Moral. Avalia se o comportamento é virtuoso ou não a partir das suas intenções e atuações relativos à pessoa em si ou o contexto social em que se encontra inserido. A ética como ciência da moral. A ética deve ter suas raízes no fato da moral, como sistema de regulamentação das relações entre os indivíduos ou entre estes e a comunidade, tá? A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. Somos influenciados por fatores sociais e culturais se a ética se refere à consciência individual, a moral e social, é social pela origem das normas que são estabelecidas em sociedade. A moral é de constituição social realizada em sociedade e pela sociedade existindo para cumprir uma função social. Moral. São os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo, errado, bom ou mal. Vai construir, juntamente com a ética, a base que vai guiar a conduta do homem, determinando o seu caráter, altruísmo e virtudes,
e ensinar a melhor forma de agir e se comportar em sociedade. A ética não cria a moral, mas tem a missão de explicar a moral efetiva, tá? É a teoria do comportamento moral dos princípios e normas dos homens da sociedade. Coloca em evidência as necessidades dos tempos atuais na busca de aproximar os homens de uma moral verdadeiramente humana e universal. Em cada situação com a qual nos deparamos na vida, temos que decidir o que fazer sobre ela, certo? Essa escolha tem por base normas e modelos de comportamento aos quais a pessoa adere, desculpa, espontaneamente, tornando seus atos e a sua vida, morais ou não, atitude ética. Agir com ética. O comportamento ético ou a realização moral se dá por atos cotidianos e repetidos, hábitos, que decorrem de uma disposição permanente e estável a preferir o bem e a realizá-lo no meio social em que vive, agindo consciente das consequências de seus atos em relação a si mesmo ou aos demais. Como agir com ética? Adotar atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas, respeito necessário ao convívio numa sociedade democrática. Valorizar e empregar o diálogo como forma de esclarecer conflitos e tomar decisões coletivas. Construir uma imagem positiva de si, tá? O respeito próprio, traduzindo em sua confiança pela capacidade de escolher e realizar seu projeto de vida e pela legitimação das normas morais que garante a todos, tá? essa realização. Assumir posições seguindo seu próprio juízo de valor, considerando diferentes pontos de vista e aspectos de cada situação. Conduta ética. Nasce dos costumes, do processo social de julgar comportamentos e considerados certos ou errados. E como sabemos o que é certo ou errado? O que devemos ou não fazer? Se devemos escolher este ou aquele caminho, né? Então aí tá aquelas perguntas básicas que a gente tem aí na nossa vida. Ética e cidadania. Como os indivíduos agem e interagem na sociedade em que vivem, a cidadania é o conjunto de direitos e deveres pelo qual o cidadão está sujeito no seu relacionamento com a sociedade em que vive. Este conceito está sempre em construção, uma vez que acompanha o desenvolvimento dos parâmetros sociais. Regra de ouro. No século XVIII, o filósofo Immanuel Kant falou sobre a regra de ouro, que estabelece o comportamento ideal para se viver em sociedade, partindo do princípio de que o comportamento só é bom e aceitável se for bom e aceitável para outras pessoas, né? Então, a gente sempre se pergunta, eu pelo menos sempre tenho isso comigo, né? Eu vou fazer alguma coisa, eu me pergunto, que eu gostaria que fizesse isso comigo, e dessa forma eu já tenho a resposta na ponta da língua se o que eu vou fazer, né, vai agradar ou vai acabar magoando as pessoas ao meu redor, tá? Ou causando algum constrangimento. Principais princípios da regra de ouro. Uma ação é moralmente correta para uma pessoa em determinada situação se é somente se a razão para tal ação é a razão que essa mesma pessoa desejaria que outras tivessem no agir, em qualquer ação semelhante.
Uma ação é moralmente correta para uma pessoa se e somente ao agir, essa pessoa não use outras simplesmente como meios para avançar em seus próprios interesses e também tanto respeite quanto desenvolva as capacidades dessas outras pessoas para que elas possam escolher livremente por elas próprias. Nós sabemos aí que na nossa sociedade muitas pessoas não têm os princípios das regras de ouro, certo, pessoal? Né? Vendo aí que não usar outras pessoas como formas, né, para você conseguir alcançar algo, conseguir chegar até alguma coisa, né? Usar pessoas como rampas aí muitas vezes, esse é um exemplo, tá? Realidade. Numa realidade ideal, a regra de ouro seria indispensável. Porém, na aplicação prática, na nossa realidade, os códigos de conduta que seguimos, desde os 10 mandamentos até o Código Nacional de Trânsito, são realidades e necessidades práticas que nem sempre atendem à regra de ouro. Há valores que representam os desejos e as necessidades da coletividade e há outros que são específicos de determinados grupos ou etnias. Ética no Brasil. Uma pesquisa baseada em um episódio de uma rede de televisão revelou que grande parte, quase metade das pessoas manifestou que abririam mão de seus princípios em nome de uma vida melhor. Qual a sua opinião a respeito disso? Qual o limite entre abrir mão dos princípios e viver com mais dignidade? Para vocês aí pensarem, não é uma atividade, mas fica para pensamento aí, né? Ô, Lucas, aí também vai do nível de qualidade que a pessoa tem, né? Porque às vezes a gente pensa assim, né? Ah, eu sou classe média. Ah, eu não abriria mão dos meus princípios, mas às vezes a pessoa passa fome, né? Tem condições realmente precárias, né? E ela tá disposta a abrir mão por ter algum conforto, né? Não é nem viver assim num luxo, é ter algum conforto. Essa é a nossa realidade no Brasil hoje, por outras condições, exemplo, política, né? Política econômica que interfere a esse ponto, né? Então, isso é um fato, Bruno, que é verdade, é fato que você está dizendo aí, é uma condição que se você perguntar para uma pessoa aí, uma classe média, que passa fome, ou até pior, né? Você perguntar isso para ela, com certeza ela vai, né, te dar uma resposta que abriria sim as mãos dos seus princípios para ter uma vida melhor. Não uma vida luxuosa, como você mesmo disse, mas uma condição mínima aí de você ter o almoço, você ter a janta, você poder dormir embaixo de uma casinha, né? Então, isso aí, com certeza, hoje, nossa condição no Brasil, né, a gente não vai estender muito esse assunto, porque você sabe que isso puxa para um conceito político, né, uma má organização aí, vamos, enfim, não vamos detalhar muito, mas com certeza hoje nós teremos respostas do tipo que sim, as pessoas abrem mão de alguns princípios para ter uma vida melhor, sim, tá? Há entre os brasileiros um mal-estar moral, um misto de confusão ou de hipocrisia quando fazem reclamações e mostram indignação com a imoralidade que reina no país. Olha lá, pessoal, tá? Imoralidade do ponto de vista dos parâmetros da moral, da integridade, tá? No entanto, do ponto de vista da moral do oportunismo que impera na coletividade. Ingênuos são aqueles que praticam as orientações de honestidade, não se aproveitando das oportunidades. Isso pode gerar posturas desossantes entre o bem e o mal, o certo e errado, o justo e injusto, o honesto e o desonesto. Como resultado, temos condutas extremamente aleatórias e destituídas de valores éticos. A gente vê aí algumas ações aí totalmente, né? Um assalto, uma arma armada. Aí você vê um cara assaltando uma senhorinha de idade que acabou de pegar o pagamento no banco, o salário mínimo, né? Que ela vai usar para remédio, porque o cara está precisando também. Então, isso acarreta, né, outros fatores aí na nossa sociedade que leva a, muitas vezes, a gente vê uma ação, uma conduta extremamente
destituídas de valores éticos. São valores, né? São julgamentos a respeito do que é desejável e indesejável, tá? O que devemos fazer ou não. Oferecem justificativas para as nossas decisões. Esses valores que orientam nosso comportamento são os que permitem a classificação de um comportamento ou ação dentro de uma escala. Permitem que julguemos se tal comportamento é ético ou não. São aqueles que adquirimos ao longo do nosso desenvolvimento, formação social e desenvolvimento da personalidade. Ética profissional é um conjunto de atitudes e valores positivos aplicados no ambiente de trabalho, fundamental para o bom funcionamento das atividades da empresa e das relações de trabalho entre os trabalhadores. Deve ser usado como importante ferramenta para a gestão de pessoas quanto à complexidade do relacionamento interpessoal. Pessoal, a gente fala em ética profissional, o ambiente de trabalho de vocês possui uma boa conduta ética profissional? No local que vocês trabalham, possui uma boa harmonia? Possui uma boa... que nós vimos aí, um bom funcionamento das equipes, entre os funcionários, entre as relações do trabalho, para isso fluir. Existe uma boa ética nos locais de trabalho de vocês? No chat aqui, ver se tem uma resposta. Bom, acredito eu que nenhum lugar seja, talvez, aí seu 100%, né? Às vezes você me, nossa, o que esse cara faz para mim é totalmente antiético, né? E isso influencia muito, né, pessoal, no trabalho de vocês, né? No dia a dia próprio de vocês também no trabalho, e acaba atrapalhando o bom desenvolvimento do profissional, tá? As regras acabam limitando muitas ações, mas sempre tem o brasileiro com o seu jeitinho, né? Tá certo. Isso concordo com você, Bruno. Ética e trabalho. Ao considerar a pessoa como ser trabalhador, podemos pressupor que seus valores éticos são automaticamente transportados às atividades profissionais? Isso acontece? Os valores individuais se modificam com as transformações da vida social, econômica e política, geradas pelo próprio homem. Por isso, o comportamento profissional ético é reflexo do seu comportamento ético humano e individual, e necessita de contínuo monitoramento para que não caia nas armadilhas do ambiente e não prejudique o andamento da empresa. Tá, pessoal? Então, você deve estar entendendo que essa frase aí, esse contexto nos reflete, né? Você sempre tem um exemplo na sua cabeça, nossa, aquele fulano de tal é assim, assim, assado, e lá na empresa ele é assim, assim, assado, e aí vai, né? A sociedade brasileira tem características que refletem nosso estado atual, tá? Há traços que serviram de base à identidade social brasileira até os anos 80. Informalidade, cordialidade, afetividade, descontração, alegria, espontaneidade, amabilidade, improvisação, plasticidade, criatividade, compaixão, benevolência, sentimentalismo, simpatia e impontualidade. Características das nossas organizações. Peso estratégico das relações pessoais articuladas por múltiplas hierarquias ou redes informais. Procura ansiosa por tratamento personalizado. Privilégios exclusivistas e categorias sociais. Recompensas imediatas e fáceis. Práticas de trocas de favores. Baixa disposição para assumir riscos, né? Envolver-se em conflitos. Legalismo de fachada, o que é proibido e permitido, né?
mandonismo, clientelismo, nepotismo, favoritismo e paternalismo, reverência aos doutores e conformidade dos seguidores, salvador da pátria. São expressões legítimas das formas de gestão autoritárias. Não há cidadania organizacional, pois as cúpulas não respeitam as liberdades dos funcionários, tolhendo a criatividade e as iniciativas. Há predominância da tecnologia de produção em massa, prevalecendo estratégias que visam disciplinar os trabalhadores e não estratégias que visam obter seu consentimento. Código de ética é um instrumento que busca a realização dos princípios, visão e missão da empresa, instituição, profissão e etc. Serve para orientar as ações de seus colaboradores, tá? E explicitar a postura social da empresa em face dos diferentes públicos com os quais interage. Cada empresa precisa saber o que deseja fazer e o que espera de cada um de seus funcionários. Conteúdo do Código de Ética, formado por um conjunto de políticas práticas específicas. Este material é reunido em um relatório de fácil compreensão para que possa circular adequadamente entre todos os interessados. O não cumprimento das determinações contidas em um código de ética podem ser passíveis de punições. Essas podem estar previstas nas legislações trabalhistas, de responsabilidade civil, penal e outras. Podem conter os códigos de ética respeito às leis, conflitos de interesse, proteção do patrimônio, transparência nas comunicações, denúncia, prática de suborno, corrupção, entre outros. Conteúdos abordados nos códigos de ética da empresa: relações com os funcionários, lealdade entre os funcionários, respeito entre os chefes e subordinados, tá? Saúde e segurança, comportamento da empresa nas demissões, entretenimento e viagem, propriedade de informação, assédio profissional e sexual, alcoolismo, uso de drogas, entre outros. Tá? Vantagens do Código de Ética. Só pode ser vantajoso para os públicos com os quais interagem. É importante que tenha adesão voluntária dos integrantes da organização e seja incorporado de maneira natural e profissional ao dia a dia da organização. Isso ocorre. Oportunidade de aumentar a interação entre os usuários deste código, estimulando seu comprometimento. Permite a uniformização dos critérios da empresa, dando respaldo aos que devem tomar decisões. Serve de parâmetro para a solução de conflitos. Protege o trabalhador, que se apoia na cultura da empresa, esclarecida nas disposições do código. Serve de respaldo também para a empresa no caso de justificar alguma decisão tomada em relação à conduta de seus funcionários. É imprescindível que haja clareza e coerência entre os que está disposto no Código de Ética e o que se pratica. Caso contrário, pode haver a perda da credibilidade da instituição em questão. Assim, é possível estabelecer um ambiente harmonioso, transparente, tranquilo, em função das referenciais criadas e praticadas. Garante o cumprimento e prática da missão e dos compromissos da instituição. A conduta ética profissional é reflexo da conduta ética de seus profissionais. Essa conduta não se limita ao cumprimento da legislação, mas é a soma dos princípios morais de cada um dos seus integrantes. Ou seja,
A ética se traz de casa, cautela na hora da contratação. Importa que os profissionais sejam bem formados, não só tecnicamente, mas pessoalmente. Isso vai garantir a aplicação prática do código de ética vigente. Exemplos de atitudes éticas no trabalho. Educação e respeito entre os colaboradores. Cooperação e atitudes que visam ajudar os colegas de trabalho. Divulgação de conhecimentos que possam melhorar o desempenho das atividades realizadas na empresa. Respeito à hierarquia dentro da empresa. Busca de crescimento profissional sem prejudicar outros colegas de trabalho. Ações e comportamentos que visam criar um clima agradável e positivo dentro de uma empresa, como, por exemplo, manter o bom humor, né? Sempre tem aquela pessoa na empresa, né? Que o cara chega na segunda-feira todo feliz, dando bom dia para todo mundo, perguntando como foi o final de semana. Então, isso é aquela pessoa que quer manter aquela boa harmonia no local de trabalho. Isso é muito bom. Isso é contagiante, pessoal. Tá? Isso faz bem. Realização em ambiente de trabalho. Apenas tarefas relacionadas ao trabalho. Respeito às regras e normas da empresa. Respeitar as regras e as normas da empresa é respeitar o seu trabalho. Às vezes as pessoas não respeitam, né, uma norma, uma orientação, e aí pensa, ah, não, para quê? Não precisa usar, não. E aí começa a tornar algo desrespeitável, até a pessoa se prejudicar, daí começa a cair na descrença da empresa com ela, tá? Dicas de atitudes éticas, né? Nunca faça algo que não possa ser assumido em público, tá? Esteja aberto a críticas e opiniões e, quando solicitado, procure opinar sem julgamentos precipitados ou ideias preconcebidas. Seja pontual e assíduo. Isso gera credibilidade, algo extremamente difícil de recuperar quando se perde. Esteja sempre atento à produtividade. Não adianta ser pontual e não produzir o necessário. Seja transparente, evite fofocas e críticas feitas por trás, quase nunca são construtivas. Eu vou deixar para vocês, tá, pessoal? Eu vou passar isso. Então, a gente tem que enviar para vocês algum material aí já. Né? Todos os materiais que a gente está vendo aqui, a gente tem que passar para vocês. O 3, o 4, o 5. E agora a gente entrar no 6º. Bom, relacionamento interpessoal. Reflexão. A maior causa de aborrecimentos do ser humano é outro ser humano, E a maior causa de alívio desses aborrecimentos é outro ser humano, né? Então tá aí essa frase do Geraldo, né, psiquiátrica, tá? Então, uma reflexão para vocês aí. O ser humano, apesar dos milhares de anos conseguindo se adaptar à natureza, conseguindo sobreviver às intempéries, aos terremotos, aos animais ferozes, às epidemias e a toda sorte de dificuldades e perigos que o mundo oferece, continua hoje sofrendo e sendo vítima daquilo que lhe sempre pareceu o menor dos perigos, seu semelhante e ele mesmo. A influência do outro no nosso estado de espírito, aborrecimentos, mágoas, frustrações em nós, produzido por um semelhante. Por que ocorrem esses sentimentos negativos? Dificuldades no relacionamento, convivência. Somos
simultaneamente seres sociais por natureza egocêntricos. Sociais, pois somos incapazes de viver sozinhos no mundo egocêntricos, pois somos incapazes de conceder ao próximo exatamente as mesmas regalias que nos concedemos. Eu venho em primeiro lugar. Ironicamente, sozinho, não consigo viver, e com o outro também é difícil. Né? Tá aí uma brincadeira. Qual a solução? Capacidade de mudança ou adaptação. Tá? Mudanças em posturas e atitudes diante das pessoas e situações de vida. Somos seres adaptáveis. O nosso relacionamento, o casamento, né, é uma adaptação, você unir duas peças do quebra-cabeça. Né? Eu acredito que se as peças, acredito não, se as peças forem iguais, né, se um for igual ao outro, a peça praticamente não vai se encaixar. Isso tem um sentido lógico para a vida, né? Então, um complementa o outro, né? Então, assim, o cara faz isso, você compreende e se adapta àquilo, né? Para que faça dar certo. Porque se a mudança não ocorrer e a adaptação não acontecer, não acontece a união, né? Pode até acontecer de início, mas ao tempo não vai ser algo, né, duradouro aí. Tá? Nos locais de trabalho, da mesma forma, né? Chegou a trabalhar numa empresa que você não conhece, entrou lá, nossa, meu encarregado, meu Deus, tem que pisar em casca de ovo com ele, é difícil. Você se adapta para trabalhar com ele. Você saiu de lá, parece que você tira aquela máscara do rosto, aquele peso das costas. Nossa, que alívio, né? Então, nós, seres humanos, somos seres aí adaptáveis. Deixa eu ver se tem mensagem de vocês aqui no chat. Boa noite, Alessandra. Tá? Vamos lá. Depois eu vou passar todo esse material para vocês, tá? De quem é a responsabilidade pela dificuldade na convivência com o outro? E aí, pessoal? Pergunto para vocês. Alguém tem algum palpite aí? De quem é a responsabilidade pela dificuldade na convivência com o outro? Hoje, se eu perguntar para vocês qual é o seu maior problema, né? Quais são os maiores problemas que você enfrenta? É o chefe, né? É seu chefe? Por que seu chefe? Porque ele é assim, assim, assado, né? Então, a culpa é sua, a culpa é dele, né? Então, fica nessa, né? Poxa, Lucas, eu não consigo ter uma boa convivência com ele porque ele é assim, assim, assado. Existe, pessoal, eu vou tentar encontrar para vocês, é um vídeo da Costal, um vídeo antigo, tá? Inclusive um conteúdo aí que até então era pago, né, para você ter acesso. São as personalidades que existem, né? Pessoas com personalidades diferentes, né? Cada um tem uma de personalidade. Tem pessoas que se identificam, tem pessoas que não. Tem aquela pessoa que é mais fechada, aquela pessoa que já não é mais fechada, né? Tem aquela pessoa que ela tá conversando com você, mas ela quer, né, te dar uma. Então, é bom, eu vou tentar encontrar esse vídeo e passar para vocês, tá? E talvez esse vídeo a gente até pedir fazer uma atividade de trabalho desse assunto, que é algo bem mais fácil do que eu pedir algo que eu estou planejando para vocês aí, tá? Bom, vamos lá. Então, de quem é a responsabilidade? Essa responsabilidade, no meu ponto de vista, pode ser diferente do de vocês, é uma responsabilidade codividida. Então, ou seja, ela tem parte sua e parte da outra pessoa, né? Então, às vezes você percebe que é uma pessoa difícil de lidar, mas você não muda a sua postura, a sua abordagem com aquele ser, né? Para ter uma boa convivência e após, com o tempo, você praticamente nem perceberá que você está fazendo algo para agradá-lo ou para se manter ali naquele social, né? Acaba se tornando algo aí rotineiro, até mesmo ao pegar a amizade, a pessoa acaba, né, vindo a ceder aí ser outro tipo de pessoa, né, ao conhecer você, tá? Nossas frustrações são proporcionais às nossas pretensões. Nem sempre nossas expectativas dentro dos relacionamentos serão atendidas. Tá? Exemplo, a pessoa se deixou magoar por fulano e não fulano magoou a pessoa. Né? Então, a pessoa estava esperando algo, né? Não fulano que magoou a pessoa.
O sentimento e a expectativa acerca de determinada situação é nossa, de nossa responsabilidade e autoria. Bem? Outra causa de frustração nas relações, falta de reciprocidade, quando não fazem conosco o que acreditamos termos feito com o próximo. Somos rápidos no caixa do banco e esperamos que o outro também seja. É isso aí, falta de reciprocidade. Está na fila da lotérica lá, não agora, né, pessoal? Porque vamos evitar aglomeração. Fulano deixa pagar lá 30 contas na sua frente quando você só quer fazer um depósito ali que dura menos de 60 segundos, né? Então, você espera que a pessoa faça o mesmo que você faça com as pessoas, né? A pretensão para que nosso próximo faça isso ou aquilo, haja desta ou daquela maneira, nasce de dentro de nós e se refere ao nosso conceito daquela determinada situação, tá? Individual. Importante. O outro também tem suas pretensões que, por sua vez, podem colidir com as nossas. E, por sua vez, o nosso conceito devem ter prioridade. E aí? Aí você tem prioridade e ele também, né? Cada um tem a prioridade de si, tá? E aí entra a nossa empatia. Se colocar no lugar do outro, colocar-se dentro da visão do outro, incluindo seus valores, né? Para nos adaptarmos e facilitarmos o nosso relacionamento com as demais pessoas, são necessárias as seguintes armas: compreensão, tolerância e complacência, tá? Então, pessoal, são ferramentas fundamentais para que nós devemos ter empatia com o próximo, para que nós conseguimos se adaptarmos aí às demais pessoas. Você tem aquela pessoa que você não consegue lidar com ela, às vezes é a pessoa que mais pode te estender a mão para te ajudar, tá? Compreensão, tá? Capacidade ou perspicácia de entender e assimilar as coisas, né? Então você precisa compreender. Primeiro passo, a pessoa errou, pera lá, mas caramba, se eu tivesse no lugar dela, será que eu tivesse, né? Será que eu erraria também, né? Poxa, então você tem que entender o porquê ela errou, o que está acontecendo com ela, será que ela está com problema na casa dela, será que o filho dela está bem, será que o esposo dela está bem, a mãe dela, o pai dela, enfim. Tolerância. Tolerar, admitir e respeitar opiniões contrárias às suas. Nós estamos no século XXI, tá? Nós vivemos em plena democracia, nós devemos respeitar religiões, tá? Escolhas aí sexuais, né? Vamos, digamos assim, você não aceitar é uma coisa, você não tolerar é outra. Então, assim, você tem que respeitar as opiniões das pessoas, né? Então, respeito ao próximo é fundamental. Complacência, tendência para concordar com outra pessoa na intenção de agradá-la ou para parecer agradável. Ato baseado na gentileza. Quantas vezes nós, numa conversa, seja de política, seja de economia, seja do que for, né? Você tenta concordar com a pessoa, você tem a tua postura, você tem a sua opinião formada, isso ninguém muda, mas você concorda para agradá-la, para que você mantenha aquele convívio, aquela conversa, aquela harmonia, né? Porque se você se mostra, já se impõe ali, você já sabe, já vai criar aquele clima, né? Que você quebra totalmente como se você quebra totalmente a capacidade ali do relacionamento. Olha lá, essa imagem. Paciente, aparentemente um médico, né? Reclamando aí que o cupido acertou seu coração, né? Que tá chorando. Como praticar a empatia? Tentar conviver com o próximo. Bom, pessoal, deixa eu voltar para a imagem aqui, só para a gente fazer um comentário, né? Para não deixar passar. Deixa eu ver se tem comentário de vocês aqui também no chat. Tem mensagem aqui, deixa eu só verificarmos. Respeito acima de tudo. Isso é muito bom. Bom, vamos lá. Deixa eu só ver aqui.
Nós temos aqui um paciente. Vamos tentar entender sem imagem, sem legenda. Vocês aí comigo em casa, tentem entender. Nós temos aí você, paciente, você e o doutor, o médico. E você está lá com dor no coração porque você está apaixonado. Você foi o cupido, né? Acertou uma flecha no seu coração e você está triste por amor. E você está conversando com o médico, ele está tentando fazer o que com você? Está tentando te compreender, né? Tentando se colocar no lugar, né? Esses três pilares que nós vimos anteriormente aqui, ocorrendo de uma forma aqui na cara do outro personagem, né? Compreensão, tolerância e complacência. Às vezes você vê uma criança, né? Uma criancinha chorando, né? Vindo até você, e ela está chorando, e ela fala que o Papai Noel não existe, que ela descobriu que o Papai Noel não existe. Uma coisa que para nós aí, né? É algo que nós sabemos, né, da realidade, mas para ela, no mundo imaginário dela, era algo que até então existia. Então você precisa ali, antes de você terminar, né, com aquela criança, você compreende, né, você tolera, você tenta contornar a situação ali para, né, você mesmo sabendo você mesmo sabendo da resposta, né, você vai lá e tenta ajudá-la de uma forma para resolver, né, para amenizar um pouco da situação do que vem ocorrendo ali. Tá? Como praticar empatia? Tentar conviver com o próximo do jeito que ele é, compreendendo e aceitando os seus sentimentos, sua maneira de pensar e agir. Isso, pessoal, todos nós, né, deveríamos ter em mente, né, no nosso dia a dia, né? Como praticar empatia, né? Você não tentar mudar o próximo, né? Você tentar conviver e também você não vai mudar, se mudar, né? Você vai tentar conviver com o próximo do jeito dele, né? Apenas compreendendo e aceitando os seus sentimentos e a sua maneira de pensar e de agir, né? E aí você vai ter um bom relacionamento. Quando me refiro a relacionamento, seja aí, tá, pessoal? Em ambos, tá? Pessoal, particular, profissional, tá bom? E na prática, explorar o interesse, saber ouvir, isso é fundamental. Explorar o contato visual e facial, compartilhar informações, postura de receptividade, respeito e dedicação ao outro, cuidando com as diferenças individuais, aceitação sempre, tá? E na prática, né? Vamos só retomar aqui um pouco dos tópicos sobre como colocar a empatia, né? A prática, a empatia, tá? Então, e na prática, explorar o interesse, saber ouvir, né? Explorar o contato visual e facial, compartilhar informações, postura de receptividade, respeito e dedicação ao outro e cuidado com as diferenças individuais, aceitação sempre. Tá? Pessoal, tá todo mundo aí? Sim, professor. Sim. Sim, estamos aqui. Foi de bola. Bom, pois bem, vamos lá então. Relações interpessoais no trabalho. Vamos lá. As relações interpessoais desenvolvem-se em decorrência do processo de interação. Não há processos unilaterais na interação humana. Tudo que ocorre, tudo que acontece no relacionamento interpessoal decorre de duas fontes, tá? Eu e outros. O relacionamento interpessoal, tá? Pode tornar-se e manter-se harmonioso e prazeroso, permitindo trabalho cooperativo em equipe com a integração de esforços, conjugando as energias, conhecimentos e experiências para um produto maior que a soma, tá? Ou seja, a sinergia, tá? Ou então, tende a tornar-se muito tenso, conflitivo, levando à desintegração de esforços e final dissolução do grupo.
A valorização dos relacionamentos vem tomando força nos perfis profissionais exigidos pelas empresas. Antes, havia busca desenfreada pela experiência técnica. Hoje ganham espaço habilidades comportamentais, flexibilidade, inteligência emocional, criatividade, entre outros. Não basta ser um excelente técnico. É necessário, no cenário atual, saber perceber e respeitar as diferenças de cada membro da equipe, além de ser consciente da sua forma de agir com seus colegas de trabalho. Nossa forma de ser, pensar e agir influencia diretamente os relacionamentos nas organizações. Eu proporciono clima harmônico, positivo e de respeito, e recebo ambiente sadio e sem grandes turbulências. Eu proporciono ambiente negativo, competitivo, e recebo inimizades, antipatia e desconfiança. Tá? Bom, pois bem, vamos lá. Nosso comportamento tem impacto direto. Resultados, desempenho, crescimento profissional, crescimento organizacional. Forças que restringem vaidade, apatia, dependência, timidez e manipulações. Forças que impulsionam, né? Empatia, motivação, iniciativa, tá? Competência e apoio. Como promover um bom relacionamento interpessoal? Busque ideias, debata propostas, não combata pessoas, evite questões pessoais, leve em considerações apenas as ideias e as informações, jamais os aspectos pessoais de quem expõe. Dê feedbacks. Feedback eficaz. Contribui, né, para melhorar o seu desempenho e as relações interpessoais. Mas para isso, precisa ser descritivo ao invés de avaliador, específico ao invés de geral, compatível com as necessidades do emissor e receptor, dirigido para comportamentos mutáveis do receptor, solicitado ao invés de imposto. Solicitando através de imposto, desculpem. Oportuno, logo após a ocorrência do comportamento, esclarecido para assegurar a comunicação adequada. Tá? Bom, tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza. Dificuldades para dar feedback. Medo de chocar, né, a pessoa, né? Receio de receber críticas ou punição. Ser mal interpretado. Não saber como falar. Desconhecimento total de como tratar o assunto. Receio, dificuldades para receber o feedback, né? Receio de admitir erros cometidos para um outro, né? Para outro ou para si próprio. Falta de confiança em quem está fornecendo o feedback, tá? Receio de perder a imagem ou status conquistados. Medo do autoconhecimento, né? Parece uma coisa bem absurda, mas sim, existem pessoas que têm medo de ter um autoconhecimento, tá? Feedbacks versus velhos paradigmas. Não elogie que estraga, tá? Se você acertou, não fez mais que sua obrigação. Mas será que até nisso tem que ser dito? Ele tinha obrigação de saber. Tadinho, ele ficaria tão chateado. Então, pessoal, isso, né, esses velhos paradigmas, né, então é um absurdo, né? O povo antigo ainda traz isso para o cotidiano, né? Eu já vivenciei isso, tá? Não recebi elogios porque a pessoa pensava que ia acabar estragando o meu profissional. Isso é muito chato, porque quando nós erramos, acabava, né, sendo pontuados ali pelo erro, mas nas assertivas, que era praticamente os 98%, nunca tínhamos um feedback, né? Então é complicado, né?
Bom, vamos caminhando aí. Guia prático para fornecimento de feedbacks produtivos. Sequência. Quando? Inicie uma declaração quando você descreve comportamento sem julgamento, tá? Quando você, né, pessoal? Sinto, conte com o comportamento de outro lhe afeta. Assuma a responsabilidade pelos seus sentimentos. Porque eu. Explique por que você é afetado daquela forma que causa aquele comportamento, né? Gostaria. Descreva a mudança que deseja que o outro considere na hora que você for passar o feedback. Por quê? Porque você acha que essa mudança amenizará o problema e quais os ganhos para ambos? O que você acha? Ouça a resposta do outro, esteja preparado para ouvir opções e chegar a um acordo, tá? De que maneira me comporto nos meus relacionamentos interpessoais? Agressivo, caracterizado pela necessidade de dominar o outro. É rude, intimidativo, impõe ideias, desrespeito, intolerante, autoritário, deprecia o outro, tá? Não ouve, interrompe, arrogante, carrancudo e nervoso. Passivo, caracterizado por não querer desagradar o outro, tá? Subestima-se, dificuldade em dizer não, foge dos conflitos, confuso, vítima, não encara os problemas, tá? Passivo-agressivo, comportamento misto, tá? Autoafirmação, manipulador, humor irritante, exacerbado, sarcástico, chantagem emocional, depressivo. Vocês já devem conhecer pessoas assim, né? Vocês devem vocês devem, né, pessoal? Vocês conhecer alguém assim, não só nesse último de nossa aula, mas algum desses outros tópicos aí, pessoas que manipulam, aquelas pessoas que quando vão fazer o humor, elas são irritantes, né? Pessoas que fazem chantagem emocionais, né? E no fim são pessoas depressivas, tá? Bom, maravilha. Assertivo, constrói relações eficazes, bom negociador, é autêntico, direto, expressão de ideias, sentimentos, empático, honesto, voz firme, ouvinte e descontraído, tá? E aí, qual é a pessoa melhor para nós para lidarmos, né, pessoal? Não precisa nem falar que é o assertivo, né? Não que nós tentamos encaminhar todos para que a gente tenta mudar todo mundo, né? Todo mundo tem um pouco de tudo aí, né? Mas tem um sempre que vai predominar, tá? Comportamento assertivo. Assertivo, afirmativo. Controle de si mesmo. Toma suas próprias decisões. Confiante e capaz de agir sem hostilidade. Aberto e flexível. Muda de opinião. Espontâneo na expressão de seus sentimentos e emoções. Estabelece muito bem seus próprios direitos. Verdadeiramente preocupado com os direitos alheios. Tem sentimento positivo a respeito de si mesmo. Responsável pelos seus erros, enganos. Diz, não compreendo, não me importo. Vantagens do comportamento assertivo. Enfraquece ou até inibe a tensão e a ansiedade. Age por iniciativa própria, aumenta o senso do valor com a pessoa e com o profissional, reduz a ansiedade e a culpa, certos problemas somáticos se reduzem à medida que a asserção progride, dor de cabeça, fadiga geral, problemas cardíacos. Os problemas pessoais ficam atrás da porta. Aqui somos profissionais. Esse pensamento perdeu força no mercado, uma vez que não há mais o profissional máquina. Tá? Somos seres dotados de sentimentos e emoções. E nos relacionamentos com outras pessoas, e nós relacionamos com outras pessoas que também possuem essas características. Trabalhe seu autoconhecimento para que suas emoções e individualidade não atrapalhem o seu desenvolvimento e somente contribuam para o seu crescimento pessoal
e profissional. Pessoal, essa frase, né? Ainda na mesma lida lá, a gente encontra ainda profissionais, quando você vai trabalhar para essa pessoa, a pessoa ainda tem o ápice de dizer: os problemas pessoais ficam atrás da porta, que somos profissionais, né? Isso é muito comum, tá? Nós não conseguimos deixar as nossas emoções, os nossos conflitos, os nossos interesses, como se fosse um botão, liga e desliga, entrar, trabalhar, e na hora que você sair, você retoma, né? Então, ou seja, nós somos seres humanos, nós não somos homem-máquina, né? Como está falando o texto a seguir aqui. Então, ou seja, esses conflitos, eles estão nos rodeando no nosso dia a dia, no nosso trabalho, muitas vezes eles nos atrapalham para desempenhar uma certa atividade de risco, uma certa atividade que existe um cálculo, uma certa atenção, isso acaba perdendo o foco, né? O que fala nessa parte aqui é que que a gente vem trabalhando o nosso autoconhecimento, não que você deixe de ter importância essas outras coisas no local de trabalho, mas que você tenha um autocontrole e o autoconhecimento para que você consiga separar, né? E que isso não venha atrapalhar o seu ambiente laboral. Legal? A gente pensa nisso, uma coisa muito comum é quando você tem uma empresa, você se coloca no lugar do dono da empresa, né? Até então a frase aqui é grosseira, tudo bem. Mas aí quando você é o dono da empresa, aí você vê uma pessoa lá no seu ambiente de trabalho que parece que está lá no mundo da lua, mas você sente, né? Percebe que você gostaria que a pessoa estivesse ali te produzindo ou fazendo algo ali que ela esteja sendo paga para isso, tá? Então é a empatia, né? Se colocar no lugar do próximo. Então começa por aí. Pessoal, nosso assunto de relações humanas é esse. É um assunto assim muito bom. Eu falo que é um dos assuntos mais importantes na parte da na minha perspectiva, tá? É muito importante esse conteúdo, tá? Para o aprendizado de vocês aí, para o desenvolvimento de vocês. Eu vou estar disponibilizando este material para vocês via WhatsApp, via grupo. Vou mandar tudo para vocês. Os que faltam, né? Que é o 3, o 4, 5 e o 6. E a gente vai fazer um trabalhinho também em cima deles, tá? Que eu vou pedir para a próxima semana aí. É algo bem simples, obviamente.